de Segurança Pública do aspecto referente aos últimos anos em Porto União. O comandante da Polícia Militar de Porto União, Major Galli, esteve nessa semana, assim como já mencionei ainda na edição de ontem, na tribuna da Câmara de Vereadores, falando sobre segurança pública. E ele trouxe os dados referentes a 2022, mas também para fazer um comparativo, os dados referentes a 2021 e 2020 na área de segurança pública, de todos os tipos de crimes, furtos, arrombamentos, violência doméstica, homicídios, feminicídios. Será que tivemos aumento da criminalidade em Porto União ou diminuição? E o comandante também traz aqui os porquês de alguns casos que aumentaram e outros que diminuíram. Acompanhe. Essa explanação ela visa comparar os índices criminais dos anos de 2020, 2021 e 2022, para que nós possamos fazer um parâmetro do que melhorou, do que piorou no município de Porto União. Senhores, com relação às operações realizadas no ano de 2022, essas nomenclaturas ali dispostas no slide, elas são técnicas de uso interno da Polícia Militar, mas basicamente e resumidamente significa o seguinte: quando eu falo em operação ostensividade, é aquela operação que as viaturas elas estão presentes no nosso município com o giro ligado, sirene por vezes. É a operação que visa dar sensação de segurança. É os policiais sendo vistos e lembrados, tanto pela população de bem quanto pelos marginais, que ao ver esse movimento podem desistir de determinadas condutas ilícitas. Operação varredura, os policiais desembarcam e varrem, ambientes que são conflagrados normalmente, onde ocorre um índice criminal maior, bares, vielas, bairros com conflagração criminosa ou facção criminosa. Essas são as operações de varredura. Operação Comando de Trânsito é a famosa Blitz, quando os policiais se preocupam basicamente em fiscalizar a documentação de trânsito do veículo e da pessoa. Barreira policial, ela tem a mesma sistemática da operação Comando de Trânsito, no entanto, ela se preocupa inicialmente em crimes e contravenções. Então, você vai parar os veículos, primeiro vai analisar se existe algum crime ou contravenção, fazendo a busca pessoal nos integrantes daquele veículo e a busca veicular naquele automóvel ou outro tipo de veículo. Rondas bancárias, 57, também operação Lei Seca, ano passado, foram somente 4, e rondas escolares, 118. Outros tipos de operações, aí enquadram-se as operações advindas do Comando Geral, do Estado, da nossa região policial militar, 105. Pode passar. Nosso total de ocorrências, a comparação dos últimos 3 anos. Nós vínhamos num patamar próximo a 2.000 ocorrências. Aí, no ano passado, nós tivemos um aspecto que aumentou um pouco esse número, foi lá para 2.028, mas retornamos em 2022 a 1.931 ocorrências por ano. Essas são todas as ocorrências em que a Polícia Militar desloca, sejam elas não existentes, por exemplo, é feita uma denúncia, é feita uma solicitação, a Polícia Militar desloca e verifica nada constatado no local. Ou seja, as operações, as ocorrências onde existe a prisão de agentes, a apreensão de objetos ilícitos. Pode passar. Em relação a 2 crimes que perturbam bastante nossa comunidade, o furto e o roubo, E aí o furto não tanto pela gravidade em lesão ou ameaça, mas pela gravidade na lesão patrimonial. Lembrando que a diferença desses 2 crimes patrimoniais é que no furto, o cidadão normalmente ingressa na casa ou no local onde ele subtrai o objeto sem que o proprietário esteja no local, pula a janela da casa quando não está o dono, furta a bicicleta quando o cidadão deixou estacionada em algum local. Já no roubo, não. No roubo deve haver violência ou grave ameaça. É aquela forma de subtração patrimonial em que o indivíduo chega no proprietário, ou ameaça ou violenta. Por exemplo, roubar um celular na ciclovia. Ameaça a pessoa, me dá o celular, ou acabou para você. Isso é o roubo.
O furto, apesar de não existir a violência ou grave ameaça, ele nos preocupa bastante pelo decréscimo patrimonial daquele objeto, né, daquele patrimônio que o cidadão suou para conquistar, e vem um cidadão mal intencionado, né? A gente não pode falar vagabundo aqui, presidente, então um infrator, né, da lei, ele vem e subtrai esse bem da pessoa. Isso causa à pessoa, por vezes, um dano psicológico gigantesco. Muitas vezes o cara levou a única televisão, o único bujão de gás que a pessoa tem para fazer o seu alimento, né? Então nos preocupa muito, é por isso que nós focamos sempre bastante. E viemos tendo uma decrescente bem forte. Ali no ano de 2019, quando fui transferido para cá, nós tínhamos em torno de 300 ocorrências de furto por ano. E a gente vem num decréscimo para atingir, no ano passado, em torno de 100 ocorrências. No roubo, a mesma coisa, né? No roubo, a mesma coisa. Os senhores vão perceber à frente que isso está diretamente ligado à quantidade de prisões que nós efetuamos. Pode passar. Drogas, né? O tráfico. Tráfico de drogas é quando o cidadão ele vende ou oferece gratuitamente para outra pessoa, né? Ou tem em posse grande quantidade. Tivemos um acréscimo, é verdade, do ano 2021 para 2022, mas os senhores percebem que as nossas ocorrências de tráfico elas são muito poucas, né? Então, eu tive um acréscimo no gráfico de 7 para 12, mas isso significa que, num ano todo, eu tive 5 pessoas traficando a mais. E os senhores vão ver que, quando passar o próximo slide, pode passar, que é as ocorrências de posse, nós tivemos um decréscimo de 10. Então, essa questão de aumento no tráfico, diminuição na posse, aumento no posse, diminuição no tráfico, depende da situação. Porto União ainda, graças a Deus, nós temos uma situação de pouco tráfico, principalmente em comparação com a nossa cidade irmã aqui, União da Vitória. Muitas das bocas, né, que são os locais onde vende droga, elas ficam no município vizinho. E aí o cidadão ele traz em pequenas quantidades para Porto União para traficar, e por vezes, quando nós prendemos esse indivíduo, ele tem uma pequena quantidade. E essa pequena quantidade passa por uso, né? Então, às vezes, ele está traficando, mas a gente não consegue flagrar o momento da venda da droga. Aí, no momento da flagrância, pouca quantidade, o delegado não tem uma outra prova, ele vai passar por posse. Então, essa diferença quer dizer, quando nós aumentamos o tráfico, quer dizer que nós conseguimos enquadrar mais dessas posses no crime de tráfico propriamente dito, né? E aí esse indivíduo, lembrando que quando está traficando a droga, ele é preso em flagrante e ele fica preso. É um crime que admite a prisão. Já no crime de posse de drogas, ele continua sendo um crime. É uma conduta criminosa utilizar drogas, só que ela foi despenalizada no sistema processual penal brasileiro. Então, significa dizer, se você está fumando o teu baseadinho, é crime. A polícia te prende. Mas não pode te levar para a cadeia, porque não tem pena. A única previsão legal de punição para crime de posse de drogas é a ademoestação verbal do juiz. O que é isso? Senta o menininho que estava fumando a maconha na frente do juiz, e o juiz fala assim, ó, vamos parar com isso, não faça mais isso, tá bom? Isso é a demonstração. Então, significa dizer que combater o uso de drogas hoje no Brasil é inviável, se não impossível. Pode passar. Quantidade de drogas apreendidas, né, em torno de 2 quilos de maconha, por isso que eu digo, né, com todas as ocorrências de tráfico e posse, 2 quilos. Então, a quantidade de drogas que gira no município de Porto União, ela é pequena. Crack, cocaína, são gramas, né? Êxtase, teve um pouquinho, nenhum microponto dela é CD em 2022. Pode passar. Violência doméstica, chama bastante atenção esse índice, né? Nós conseguimos um decréscimo importante em 2021, mas em 2022, no sentido contrário, tivemos um acréscimo também importante. Existem 2 análises a ser feitas nesse gráfico. Primeira, aumentou os casos
pode ter aumentado os casos, pode ter aumentado as denúncias, porque nós trabalhamos também mais intensamente em 2022 com a Rede Catarina, incentivando as mulheres a denunciar. E aí o índice fica contrário a nós, né? Nós incentivamos a mulher a denunciar, ela denuncia mais, existe a maior flagrância do crime de violência doméstica e, por consequência, o nosso gráfico sobe e o índice fica desfavorável a nós mesmos. Mas isso não importa. O que importa é que todas essas ocorrências de violência doméstica elas são acompanhadas pelas meninas policiais da Rede Catarina. Então, a assistência a essas mulheres é sempre dada. É muito importante que feminicídio no ano 2022 nós não tivemos nenhum. Tivemos lá, já logo no início de 2023, né, há pouco tempo atrás, já um feminicídio seguido de suicídio. É um crime passional, um crime difícil para você prevenir. Então, é batido muito em cima da educação, educar as mulheres a identificar a violência doméstica no ciclo preventivo, né? Antes dela acontecer ou quando ela acontece com pouca violência. E aí denunciar e sair desse ciclo de medo, né, de ciclo de qualquer tipo de dependência que a mulher tenha, seja psicológica, afetiva, financeira. Então, as meninas da Rede Catarina elas estão intensamente focando nessa situação de educação. Nossas ocorrências de letalidade violenta, essas ocorrências de letalidade violenta, elas são as que vão ser estudadas para determinar a segurança pública de um município. Então, quando tem aqueles índices internacionais que falam que o município é seguro ou não é seguro, a análise estatística é feita dentro desse tipo de crime, letalidade violenta. Homicídios, né, e latrocínios, infanticídios, o próprio feminicídio, são crimes contra a vida. No ano de 2022, nós tivemos um acréscimo de 100% nos homicídios, tá? Isso é o que nossa estatística diz, passou de 1 para 2. Tivemos acréscimo de 100%. Infelizmente, qualquer morte preocupa a Polícia Militar, preocupa muito, mas o município de Porto União ainda está extremamente controlado com relação aos crimes de letalidade violenta intencionais.